Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Está pronto? Vamos ouvir a voz do Senhor? Vamos, esta manhã. O Senhor tem algo tão gostoso para nós. Antes eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Quem aqui já errou na vida? Quem já errou muito na vida? Tá, agora um divisor de águas. Depois da conversão, quem já errou? Então nós erramos muito. A terceira pergunta, quarta, é: quem sabe que erros trazem consequências dolorosas? Nós erramos e não aconteceu nada ou aconteceram coisas? Amém. Pagamos caro por alguns desses erros? Sim. Então, tema de hoje, do coração de Deus para o seu coração: eu não quero mais errar. Se você não quer mais errar, levante uma das suas mãos e comece confessando: eu não quero mais errar. De novo, eu não quero mais errar. Mais uma vez, eu não quero mais errar. Diz o salmista no Salmo 119, versículo 30. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi pelos teus juízos. Diga estas duas palavras, diga: escolha, decisão. Escolha, decisão. Vamos orar? Senhor Jesus, oh Deus, como Tu és lindo, Senhor. Muito obrigada por esta manhã. Já recebemos tanto, Senhor, tanto. Mas o Senhor tem mais para nós, Jesus. O Senhor tem ensino. O Senhor tem lições muito práticas, Jesus. Porque o Senhor nos ama de tal maneira que o Senhor sofre quando nós sofremos. O Senhor chora o nosso choro. O Senhor sente a nossa dor. E quantas vezes, Jesus, esse choro, essa dor foi produzida por erros que nós cometemos. Nós somos barro, Jesus. O barro tem defeitos, mas o Senhor é o oleiro. E o Senhor pode fazer um vaso novo, Pai. O Senhor pode quebrar os vasos com defeitos e nós podemos nos transformar por Ti em vasos novos. Nesta manhã, Jesus, aqui está um povo, sem exceção, que já errou, já pagou caríssimo, Pai. Nós não queremos mais errar. Ou pelo menos nós não queremos errar tanto, Jesus. Nós queremos seguir a Tua direção. Tu tens para nós acertos, Tu tens para nós recompensa e não perdas. Nós nos abrimos para Te ouvir e para praticar a Tua palavra em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém e amém. Aleluia. A Deus toda a glória, toda a honra. Aleluia. Obrigada, mana Silma. Louvado seja Deus, meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, filhos amados, herdeiros do Senhor, aqueles que são sacerdotes reais neste novo pacto, sacerdotes do Rei Jesus, aqueles que foram chamados para a paz, para viverem a vida abundante que Cristo consumou na cruz do Calvário, que estão vivendo na visão do Todo-Poderoso e estão prontos para proclamar as manifestações da soberania de Deus. Hoje nós vamos receber do Pai o ensino e a direção para não errarmos nunca mais na vida. É possível? É possível. A palavra de Deus diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quer dizer, que andar no Espírito faz com que a gente não satisfaça a nossa carne, portanto que a gente não erre. Agora, precisa aprender a andar no Espírito.
precisa aprender preceitos que nos façam andar no Espírito. Então, nós precisamos lembrar como nós já erramos no passado por nos precipitarmos em decisões, por nos precipitarmos em palavras. Quantos erros porque falamos o que não deveríamos ter falado? Quantas pessoas, num arrobo de raiva, né, de ira, jogam o seu emprego fora, pedem demissão num nervosismo, jogam uma empresa, desmancham um casamento. Quantas são as palavras que às vezes nos fazem e nos fizeram tropeçar? Quantos erros de decisões precipitadas? Eu vou fazer, eu quero, eu vou vender, eu vou comprar, eu vou viajar, eu vou separar, eu vou mudar, eu vou abrir uma coisa, uma loja, enfim, né? Quantos erros, porque nos precipitamos em escolhas e em decisões, em atitudes. Ninguém aqui quer errar mais, eu creio, não é verdade? Amém. Até porque nós não temos tempo a perder. E já chega o tempo de erros por conta da ignorância e por conta da imaturidade espiritual. Antes de Cristo era ignorância. Estávamos todos cegos, mortos em delitos e pecados. E depois de Cristo? Uma parte ignorância porque não conhecíamos alguns dos princípios, dos valores de Deus. E outra parte dos nossos erros por negligência, né? Por insubmissão, porque nós fomos precipitados, não ouvimos Deus, seguimos a nossa carne, enfim. Então hoje, uma vez mais, Deus quer nos fazer entender como as nossas decisões do presente, as nossas escolhas de hoje, determinam e moldam o nosso futuro. Na quinta-feira, próxima passada, o Senhor nos ensinou sobre a necessidade das mudanças. E hoje nós vamos mudar também a nossa forma de decidir as coisas, porque nós não queremos mais errar. Então, puxando um gancho da necessidade de mudanças de quinta-feira, hoje nós vamos ver que precisamos mudar a nossa forma de decidir, a nossa forma de fazer as nossas escolhas, para que a gente não erre mais. Quando nós somos orientados por Deus e nós tomamos decisões baseadas na palavra de Deus, nós desfrutamos de uma vida muito mais iluminada, muito mais harmoniosa, muito mais feliz, com muito mais paz. Agora, se nós formos orientados por Deus a tomar as decisões e a fazer as escolhas da vida no presente, nós estaremos garantindo o nosso futuro. Então não importa a sua idade, não importa a sua rotina de vida, não importa a sua experiência ou a sua vivência, não importa a sua profissão, todos nós estamos constantemente tomando decisões e fazendo escolhas na vida. Será que essas decisões estão sendo acertadas? Será que nós estamos tomando as decisões importantes para o nosso sucesso profissional, para o nosso sucesso econômico e financeiro? E no trabalho? As suas decisões e as suas escolhas têm sido coerentes? E na sua família, no seu casamento, em relação aos seus filhos, suas decisões têm sido baseadas na palavra de Deus? E na vida espiritual? Como anda a sua fidelidade? Como anda o seu compromisso com Deus? Como andam as suas escolhas perante Deus? Você sabia que as escolhas e decisões aqui na terra, elas estão em nossas mãos? Não é Deus quem faz escolhas por nós. Ele só faz uma escolha por nós, quanto à salvação. Porque Ele não deixou em nossas mãos a questão mais importante, que é a vida eterna. De antemão, o Senhor nos predestinou para Ele, para sermos salvos.
E a seu tempo Ele nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Então a obra da salvação é uma escolha de Deus. É uma determinação por graça que o Senhor, antes dos tempos eternos, fez para cada filho ter um encontro com Ele. Então, isto pertence a Deus, a vida eterna. Mas para a vida que Deus nos concedeu aqui na terra, as escolhas estão em nossas mãos. Amém? Então, a capacidade de tomar decisões acertadas é o melhor antídoto contra as dificuldades. Vou repetir. A capacidade de tomar decisões acertadas, de fazer escolhas certas, é o melhor antídoto contra as dificuldades. Porque decisões e escolhas nossas podem gerar, sabe o quê? Vamos colocar no telão. O que as nossas escolhas e decisões podem gerar? Lucros maravilhosos ou prejuízos terríveis. As nossas escolhas e decisões podem gerar filhos rebeldes ou filhos brilhantes. As nossas decisões e escolhas podem gerar infelicidade conjugal ou realização eterna. As nossas decisões e escolhas podem gerar crescimento financeiro ou perdas irreversíveis. Nossa decisão, as nossas escolhas podem gerar participação no reino de Deus ou um mero espectador na terra. As nossas decisões e escolhas podem gerar grandes negócios ou perda de tempo e dinheiro. As nossas escolhas e decisões podem gerar estresse ou qualidade de vida, saúde ou doença, guerra ou paz, reconciliação ou separação, progresso ou uma vida em círculos, num deserto. Então, quer dizer que uma decisão correta, uma escolha certa, evita erros que afetam a vida pessoal, a vida espiritual, a vida profissional, a vida financeira, a vida amorosa, a vida familiar, a vida emocional, todos os aspectos da vida. Então, aprenda, meu amado, minha amada no Senhor, a tomar decisões acertadas. Aprenda a fazer escolhas certas. Quem quer? Então diga, eu quero tomar decisões acertadas. Diga, eu quero fazer escolhas certas. Então, para ser bem-sucedido, é preciso tomar importantes decisões. Às vezes é preciso decidir rapidamente. Algumas coisas têm que ser decididas rápidas. E os vagarosos têm que aprender a ir a Deus, a sua palavra, e acertar na decisão. Mas ir como? Quando? Rápido. Se você tem uma decisão rápida para tomar, vá rápido a Deus. Vá rápido à palavra de Deus, para que você tenha a direção rápida do Senhor. Ele sabe o que é rápido na nossa vida, o que precisa ser logo, não é? Então, aquilo que acontece em sua vida, certamente pode ser interpretado como resultado das decisões que você tomou. O que você é hoje na vida, o que é a sua vida hoje, pode ser interpretado como o resultado de decisões que você tomou ontem, anteontem, o mês passado, o ano passado, ou os últimos anos da sua vida. As decisões que você vem tomando, elas geraram o resultado da sua vida hoje. Está claro isso? Amém? Olha o que diz Gálatas 6,6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Então, a gente precisa ser instruído na palavra. Antes de a gente participar o que nos acontece de bem, a gente precisa da instrução. Então, assim, se eu tenho uma coisa boa para contar a qualquer pessoa, inclusive a quem me instrui, é porque eu estou sendo instruída na palavra e eu estou agindo em conformidade com a palavra. É por isso que eu tenho uma coisa boa para contar. Ok? Então, a palavra que instrui. Para isso você tem que aprender, você tem que fazer escolhas certas, porque diz o versículo 7, olha só. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, aquilo que o homem escolher, aquilo que o homem decidir, é aquilo que ele vai ceifar, é aquilo que ele vai viver. E no versículo 8, Paulo diz assim, porque o que semeia para a sua própria carne,
Então, as escolhas precipitadas, as decisões sem consultar Deus, sem instrução na palavra, o que ela faz? Colherá corrupção, da carne colherá corrupção. É por isso que nós todos levantamos a mão, quando eu perguntei quem já errou e quem teve colheita amarga desses erros. Todos nós. Por quê? Porque nós plantamos na carne, nós tomamos decisões impensadas, nós não questionamos Deus, nós não fomos instruídos a respeito, nós fizemos o que deu na cabeça, ou nós seguimos o conselho de alguém que não era do Senhor. Enfim, nós somos levados por outros caminhos, por circunstâncias, mas a Bíblia diz que o que semeia, volta lá, que semeia no Espírito, né, colherá vida eterna. Diga, eu quero semear no Espírito. Muito bem. Então, há muita gente escolhendo, né, e decidindo baseado na carne. Ainda muito crente. Que pergunta eu fiz? Qual foi a terceira pergunta que eu fiz, não é? Quem errou depois de Cristo já, de salvo? Nós já erramos. Por que nós erramos? Nós temos uma carne. Se a gente não vigiar a nossa carne, ela vai tomar a frente. Então, ela vai tomar as decisões, ela vai fazer as escolhas. E se a minha carne fizer as escolhas, eu vou me dar mal, tá? Então, vamos deixar claro, a carne nunca acerta. A carne sempre erra. Às vezes, Deus é misericordioso de não permitir coisas mais graves do que foram muitas vezes semeadas. Tá? Mas todas as vezes que eu não questionar Deus, que eu não for instruída na palavra, eu vou pagar por isso. E tem muita gente cristã, crente em Jesus, ainda escolhendo e ainda decidindo baseados na carne. Então, meu irmão, há uma forma correta de se semear na vida. Há uma forma correta de escolher, há uma forma correta de decidir. Escolheu mal, colheu mal. Escolheu bem, colheu bem. Decidiu certo, colheu certo. Decidiu errado, colheu erros, né? Então, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, se eu quero colher bem, eu tenho que aprender a tomar decisões e a fazer escolhas certas para que o resultado seja bom. O povo evangélico aí fora costuma jogar tudo para cima de Deus. Então, o que as pessoas dizem? Ah, Deus quis assim. Quis nada. Não quis, não. Você já ouviu as pessoas dizendo isso? Então, a pessoa tem um fracasso na vida, um fracasso financeiro, um fracasso amoroso. Ah, Deus quis. Deus não quis. Deus não quer o fracasso de nenhum filho. Mas é fácil jogar essa conta para Deus pagar. Deus não quis, não. Então, a verdade é que nesta vida, as escolhas estão em nossas mãos. Diga, as minhas escolhas estão nas minhas mãos. O destino espiritual, já falei, já sabemos, é de Deus. Mas nesta terra, as escolhas são nossas. Então, eu quero lhe mostrar agora 2 exemplos bíblicos de pessoas que escolheram, que decidiram coisas na vida, tá? Você vai ver como estas pessoas decidiram e qual foi o resultado na vida delas. Eu quero lhe falar de um homem de Deus, de um filho de Deus chamado Sansão. Sansão decidiu pelo caminho dos prazeres ilícitos da carne. Sansão quebrou um voto diante de Deus. Ele desvalorizou o seu chamado. Sansão não agiu corretamente, ele escolheu a mulher errada, revelou a essa mulher errada um segredo que ela não podia saber. E qual foi o resultado na vida de Sansão? Ruína, só ruína. Tudo por quê? Porque são as nossas decisões e escolhas que moldam o nosso futuro. Sansão não era um escolhido, amados? Era. Sansão era um predestinado? Era, claro. Um grande homem, um juiz de Israel. Mas as escolhas dele estavam nas mãos dele. E ele escolheu mal. Vamos ver em Juízes, capítulo 16, só alguns versículos. Diz assim: depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando-o ela todos os dias. É isso que faz um ímpio. Ele fica
te assediando, ou para comprar, ou para vender, ou para fazer sociedade, ou para você ir atrás dele, ou para você beber, ou para você adulterar, importuna, para você contar alguma coisa, um segredo, importunando a ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Quem mandou andar com ímpia? Com filha da perdição. O que passa agora? Agora fica ali, impaciente. Por quê? Porque o outro é pegajoso, o outro é suga. Então, ficou ali uma angústia muito grande. Então, Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. Olha só o jeitinho. Olha, quando a pessoa já está, né, andando com pessoas erradas, é tudo mais fácil. E tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Tá? 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes. Muita gente está brincando com fogo e fala: não está acontecendo nada. Mais uma vez. Mais um pouquinho. Deus não está nem aí comigo. Tendo despertado do seu sono, tem gente que está dormindo, diz consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. O que o Senhor fez? Acabou. Ele já tinha feito a escolha errada. Já tinha tomado decisões equivocadas. E diz a palavra no versículo 21, olha só. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. Por que tudo isso? Por causa de escolhas erradas, de decisões equivocadas. Agora eu quero lhe falar de um outro personagem, um outro irmão nosso, que fez outro tipo de escolhas, tomou outras decisões. Lembram-se de Daniel? Daniel escolheu pelo caminho da pureza e da santidade. Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. A palavra-chave aqui, a expressão-chave é resolveu Daniel. Este é o segredo. Resolver certo, decidir certo, escolher certo. A escolha estava nas mãos dele. Resolveu Daniel não contaminar-se. Isso foi uma escolha. Isso foi uma decisão de Daniel. E por causa dessa escolha certa, diz o versículo 15, olha só. No fim dos 10 dias, número 10, a prova de Daniel de 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Então, preste atenção, jovem. Se você quer ter sucesso na vida, se você quer vencer nesta vida, se você quer ser usado por Deus com grande poder e graça, se você quer pertencer ao exército da graça de Deus, não se contamine com o vinho deste mundo, que embriaga as pessoas. Diz em Daniel 1,17, ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Amados, qual foi o resultado na vida de Daniel? Sabedoria, inteligência, visões, sonhos, governo, bênçãos de Deus, administração dos negócios do reino da Babilônia. Todas as bênçãos foram manifestadas na vida de Daniel. Então, quem faz escolhas certas, quem semeia bem, quem decide bem, participa das boas coisas que Deus tem preparado. Simples assim. Tanto grandes bênçãos, como pequenas bênçãos, elas já estão preparadas. Mas só participam delas, destas manifestações, quem escolhe certo, quem decide certo. Tanto grandes decisões, como pequenas decisões, fazem a diferença na nossa vida. Às vezes são coisas muito pequenas. Uma forma diferente de você falar com seu marido. São mudanças pequenas, são ajustes, não é? São escolhas
Eu não vou tratar ele bem. Pronto, você escolheu falar desse jeito. Isso tem uma consequência. Isso é carne. E você já leu comigo, quem planta na carne vai colher o quê? Corrupção nesse casamento. Tá? Às vezes é uma decisão que é tomada dentro de uma empresa. Às vezes é uma coisa simples. Mas se você não for instruído na palavra, essa coisa simples pode destruir um departamento, pode destruir uma empresa inteira. Às vezes é um insight de Deus, que você dá atenção. Deus está, vai para a palavra, é Deus que está colocando isso no meu coração, não é um engano da minha carne. Então, para você tomar a decisão corretamente, decisões e escolhas fazem toda a diferença, irmãos. São decisões do dia a dia que, somadas, produzem alto impacto na vida, geram grandes transformações. A nossa vida toda é feita de decisões. Somadas, elas vão dar um resultado. Então, desde a escolha do que comer, com quem ter amizade, até a escolha de uma carreira profissional, todas as escolhas fazem diferença na sua vida. Desde que você acorda até a hora que você vai dormir, você faz inúmeras escolhas. Você toma muitas decisões, várias decisões. Todas as decisões e todas as escolhas de hoje, de agora, vão influenciar toda a sua vida e o seu amanhã. Você tem que estar consciente disso. Então, eu lhe mostrei aqui 2 exemplos bíblicos de como decisões e escolhas afetam a vida. Agora nós vamos refletir um pouco. Como é que você tem decidido as coisas na sua vida? Como você toma decisões? Você vai para a palavra? Então preste bem atenção. Se você continua, algumas você ora, outras não, vai errar. E aí eu vou voltar aqui, numa outra oportunidade. Quem já errou? Amado, não é para errar mais. O tema desta manhã é: eu não quero mais errar. Então eu estou lhe mostrando aqui a vida prática para a gente acertar nas decisões e nas nossas escolhas, né? Como é que você tem decidido as coisas na sua vida? De que forma você analisa as escolhas que você faz? Qual é a sua base de análise? Qual é o seu parâmetro? Quando você vai fazer uma escolha, quando você vai decidir alguma coisa, qualquer coisa, você pensa em quê? Você pensa em alguma coisa? Você tem uma base que pondere a sua decisão? O quanto você tem errado ou acertado nas suas escolhas nos últimos anos? Faz um balanço aí. As suas escolhas são mais para o certo ou são mais para o errado? Decisões erradas e escolhas equivocadas são um devorador do tempo. Tempo não volta. Já era. Vou repetir. Decisões equivocadas, escolhas erradas são um devorador do tempo. É um devorador que rouba o tempo de vida, que faz você perder tempo. E quando você se dá conta, já passaram 2, 5, 10 anos e nada de bom aconteceu na vida. Quantas pessoas namoram aí 5, 10 anos e depois vem que aquilo lá não era de Deus? 10 anos foram perdidos. Esse tempo não volta mais. Não pode ser recuperado. E por que esse devorador do tempo se manifesta na vida das pessoas? Por causa de decisões erradas, das escolhas equivocadas. E as decisões equivocadas acontecem porque não se é instruído na palavra, porque não se vai buscar a instrução de Deus. Existe também o devorador do sono. Alguns aqui conhecem. Porque há pessoas que não dormem, que ficam a noite toda preocupadas, têm insônia, por causa de decisões que já tomaram. Então veja, decisões erradas, escolhas precipitadas, elas roubam o sono também, porque depois a pessoa viu que encrenca ela criou, onde ela se meteu. Existe o devorador de energias. A pessoa perde a energia, se cansa, se estressa, se desgasta, as forças vão embora por causa de escolhas erradas. Quantas escolhas erradas depois você tem que correr atrás para resolver aquilo que agora foi o caos?
correr atrás, se desgastar, falar com um, falar com o outro, remediar daqui, remediar de lá, estressa, rouba as suas forças, rouba as suas energias. Existe o devorador de oportunidades. Quantas oportunidades perdidas, porque você não soube tomar a decisão certa naquela hora. Porque você não soube escolher de forma correta. Perde-se oportunidade. Tem uma oportunidade ali, não escolheu, não soube o que fazer, escolheu outra coisa, perdeu, não vai voltar mais. Então, igreja, a partir de hoje, você vai acertar muito mais, e por isso, você vai vencer muito mais, você vai conquistar coisas grandes na sua vida, que você ainda não conquistou. Você vai tomar importantes decisões, e essas decisões serão acertadas. Tem pessoas batendo a cabeça. Querem casar, querem constituir uma família, mas não tem foco. Se é o caso do homem, qual é a mulher que você projeta para ser sua esposa? Mas não, olha para essa, olha para essa, olha para essa, olha para essa. Olha para essa, olha para essa, se chegar mais uma, olha para essa também. Cuidado, porque a carne tem apelos, tem desejos e necessidades. Se você não for instruído a tomar uma decisão certa, se você não fizer a escolha certa, você vai errar feio e vai colher corrupção num relacionamento. Tem gente aqui que já se frustrou com o relacionamento, não pode se frustrar mais, não pode errar mais. Então, você vai tomar importantes decisões e essas decisões daqui para frente serão acertadas, para que você possa fazer coisas grandes e ótimas escolhas a partir de hoje. Quem quer? Então, eu disse que seria mais uma mensagem prática da parte do Senhor. Então, nós vamos ver agora quais são as regras para isso. Quais são as regras para fazer escolhas certas? Isto te interessa? Sério mesmo, interessa para você? Então, nós vamos aprender de Deus como que a gente escolhe certo. Porque tem gente com grandes oportunidades. Será que é uma oportunidade ou será que é o diabo me enganando? Será que é Deus? Tem pessoas que precisam decidir a vida. Como é que decide? Tem medo. Vai mudar muita coisa. Mas para mudar para bem, você tem que decidir certo, você tem que escolher certo. Então, ponto número 1. Se a sua decisão está incomodando o seu coração, volte atrás. Então aqui é para alguém que já está praticamente decidido, tá? Então assim, às vezes ainda não concretizou aquilo, mas decidiu o que vai fazer, decidiu o que vai falar, decidiu o que vai mudar, decidiu. Gerou uma falta de paz, um incômodo, a pessoa está esquisita, ela só pensa naquilo, mas não de uma forma boa, ela está irrequieta. Deus não está nisso. Deus não está nisso. Tem um versículo, que eu vou citar aqui, que é o versículo do meu marido, que norteia as nossas decisões, as nossas escolhas, sempre na vida. A paz de Cristo seja o árbitro nos vossos corações. O que significa isso? Tem que ter um juiz que fale para você se você deve ou não, se você escolhe ou não, se é para lá ou se é para cá, ou se não é para lado nenhum, se é para avançar ou se é para parar, se é para esperar. Chama-se a paz de Cristo. Você pode tomar a decisão mais estranha ou mais difícil da sua vida, ou que vá contra todas as outras pessoas. Se for de Cristo, gera uma paz, que você tem certeza que Deus está naquilo. Amém? Então isto é, olha, mas isto é uma marca para o resto da nossa vida. Se a sua decisão está incomodando o seu coração, volte atrás. É melhor dar um passo para trás, para depois dar 10 direito para frente, do que não querer e vamos, agora eu já falei, agora eu já dei o sinal. Tira o sinal. Nós temos experiência na vida sobre isso.
Ah, não vou perder o sinal. Melhor perder o sinal, perder o resto da tua vida, o resto do teu sono, o resto da tua família, o resto dos teus bens. Perde o sinal. Bispo, mas voltar para trás significa que eu vou ter que entregar. Amado, Jesus disse o seguinte: se lhe pedirem a capa, entrega a capa e entrega a túnica também. Mas se livra desta pessoa, se livra desta situação. Os irmãos estão entendendo? Às vezes nós queremos levar, eu já falei, agora não, vai ficar chato. É melhor ficar chato do que depois você se arrebentar. Desculpa o termo. Porque aquela chateação é uma chateação proveniente de um passo que foi dado sem Deus. Então vai causar sim, chateação, vai causar aborrecimento. Você vai ter que pagar alguma coisa porque você já deu um passo errado. Agora não deu o segundo errado, o terceiro errado, o quarto errado. É melhor você voltar atrás. Quem entendeu, diga amém. Então, se possível, né? Tem coisas que não dá mais. Mas se possível, volte atrás. Mesmo que seja difícil, igreja, faça isso. Deus é o príncipe da paz. Então, se eu tomei uma decisão e isso está me incomodando, é porque isso não é de Deus. Está claro, igreja? Muito bem. Número 2. Antes de decidir, ore. Pergunte primeiro a... Então eu sei que amanhã um monte de gente vai para o escritório, tem que assinar uns papéis, eu sei que um monte de gente tem que tomar decisões, vai ter reuniões importantes, tem uma reunião com o comprador, tem uma reunião com o vendedor, tem uma reunião com o corretor, tem uma reunião, sei lá, com o proprietário, tem uma reunião, não sei. Vai para o banco, o que é que você vai fazer antes de tomar qualquer decisão? Orar, só que ninguém faz isso, né? Vamos combinar? Que é raríssimo quem faz isso. A pessoa entrou na sua rotina, ela liga o piloto automático e ela faz aquilo. Por isso, tanto desastre, tanta falta de paz dentro do coração. Por quê? Tem que, antes de decidir orar, perguntar primeiro a Deus tudo. Isso é a coisa mais difícil para as pessoas. Acredite se você quiser, isso é a coisa mais difícil. Porque depois que elas já se meteram na encrenca, aí elas resolvem gritar lá do fundo do buraco, né? Depois que já pagaram, cara, Senhor! Ah, Senhor! Onde é que está Deus? Eu estava aqui no mesmo lugar, você não perguntou nada, olha o que você fez. Aí é, socorro! Me ajuda, tem misericórdia! Aquelas coisas de crente. Mateus 6,33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Vai orar. A sua justiça, o que é certo, o que é decisão correta para eu tomar na vida. E todas estas coisas, as coisas do dia a dia, elas vão ser o quê? Acrescentar. Tem gente que está correndo com o dia a dia e está fazendo escolhas do dia a dia erradas. Está tomando decisões do dia a dia erradas. Por quê? Deixa essas coisas naturalmente se acertarem e busca o reino em primeiro lugar, tá bem? Então, antes de escolher, antes de decidir, busque a Deus, ore, pergunte a Deus, mas espere a resposta. Senhor, eu compro. Deus vai falar, você falta no culto. Deus vai te dar a resposta no próximo culto, você não vem. Aí você comprou. Deus ia falar, não compra, é uma furada. Mas já comprou, você já assinou o contrato. Então, orou, perguntou a Deus, espera a resposta de Deus e obedeça. Conheça a vontade de Deus antes. Tiago 4, 13 a 15 diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros, os planos humanos faremos. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Versículo 15. Em vez disso, devis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Mas não é dizer da boca para fora, se Deus quiser eu vou. Não, amado, pergunta se Deus quer. Porque falar se Deus quiser eu vou, é teoria. Então, se Deus quiser eu vou perguntar para Ele se Ele quer. Vocês não estão entendendo? Não, se Deus quiser, esse ano eu caso. Você perguntou para Deus? Então não é se Deus quiser. Aí casa errado, diz Deus quis. Não quis, você não perguntou para Ele e não esperou a resposta. Isso faz uma diferença tão grande, igreja. As pessoas não fazem isso, não perguntam a Deus. E quando estão lá, com os olhos vazados, no moinho, sendo escárnio para a sociedade, aí pedem força para Deus de novo, não é? Então você tem que perguntar a Deus qual é a vontade dele para cada situação. Número 3.
analise, pense, reflita e tenha calma para decidir. Analise, pense, reflita. Analise, pense, reflita. Amados, a lição é básica, né? Aprenda a projetar as consequências que você terá por essa decisão. Pense, se eu fizer isso, o que eu vou colher? Se eu der esse passo, qual é a consequência desse passo? Se eu não fizer isso, o que é que eu vou colher se eu não fizer? O que é que vai acontecer? Pergunte, o que isso pode causar a mim, às pessoas que estão à minha volta? Porque uma decisão errada pode pôr todo mundo que está junto em um mesmo sofrimento, em uma aflição muito grande. Um chefe de família que decide errado, a família inteira vai pagar. Então decida com calma, somente depois de analisar, pensar, refletir, medir as consequências da sua escolha. O mundo não vai acabar amanhã, tá? Tem certeza, bispa? Tenho. Como você sabe? Porque a palavra de Deus não foi pregada ainda a toda a criatura, para que aqueles que são de Cristo sejam salvos. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo, e tem gente que nunca ouviu falar de Jesus. Mais de 1/3 nunca ouviu falar de Jesus. Nós temos que correr para falar de Jesus. Tá bem? Número 4. Use menos as emoções e mais o Espírito Santo na hora de decidir. Eu sinto, então não faz. Não faz. Quando a pessoa diz, eu sinto que chegou a hora. Ah, meu, não chegou não. Cuidado com esse eu sinto. Eu sinto é enganoso, o coração do homem é enganoso. O homem pode fazer planos, a resposta certa é do Senhor. Não é? Eu posso sentir um monte de coisa, mas quem tem que dirigir os meus passos é o Senhor. Então, menos emoções, viu, amados? Não, eu quero. É um quê? Querer é uma coisa humana. Você tem que ver se o querer de Deus está batendo com o seu querer. Se você toma decisões baseadas nas suas emoções, ouça, você se machuca. Muitas vezes as emoções estão alteradas. Muitas vezes o estado emocional está abalado. E aí, você decide errado. Então, use o Espírito Santo de Deus para decidir. Ouça o Espírito lhe falar. Romanos 8,13 diz assim, porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Então, já sabe que carne é emoção. Ai, estou na base do eu vou fazer. Agora eu faço. Ah, é? Agora está abalada, veja. Ah, é? Então deixa comigo que agora eu vou lá fazer. Pronto, você vai se machucar. Porque você está tomando uma decisão baseada numa emoção ruim. Principalmente. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Se você tomar decisões baseadas no Espírito, vai gerar vida, vai gerar abundância, vai gerar o que Jesus tem. Então não siga emoções, não siga a carne, não fique com medo. Seja guiado pelo Espírito Santo. Por quê? Romanos 8,16 diz assim, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se testifica que é filho de Deus, então vai testificar todas as coisas que um filho de Deus pode fazer ou deve fazer. Deus testifica no nosso coração. Ele confirma no nosso coração quando Ele está numa decisão. Quem já teve essa experiência, diga glória a Deus. Número 5. Seja responsável pelas suas próprias escolhas. Então não espere nos outros. Não culpe os outros. Não espere que façam por você. Não espere que decidam por você. Faça você mesmo. Decida você mesmo. Seja responsável por suas decisões. Tem gente que quer decidir uma coisa, vai para o gabinete pastoral para ver o que a gente fala. Mas, amado, nós não vamos decidir por ninguém. A vida é da pessoa. Em gabinete pastoral, nós repassamos o que é pregado. Nós falamos o que a Bíblia diz. Não, faça isso, não faça aquilo. Nós não podemos fazer isso. Uma pessoa que tem responsabilidade diante de Deus não pode tomar decisões pelo outro. Não pode fazer escolhas pelo outro. Não pode induzir o outro. Você pode mostrar um leque, dar opções, falar da sua experiência, mas você não pode dirigir a vida de ninguém. Então, estamos entendendo? Ponto 6. Seja firme e decida com fé. A sua fé vai remover montanhas. Há momentos que você tem que ser firme, que você tem que decidir com fé, sem se deixar intimidar
por nada nem por ninguém. Então, é aquela decisão que você sabe que é de Deus, é a hora, Deus sinalizou, esquece quem vai se levantar, falar contra, vai vir voz e voz e voz e voz, esquece. Seja firme na sua decisão de fé, ok? Eclesiastes 11:1 diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. É hora de lançar o pão. Então, se é hora de lançar o pão, lança o pão. Mas vai chover, mas não vai chover, mas vai transbordar, não vai transbordar, vai vir uma crise, vai ser o governo. Amado, se Deus falou, lança o teu pão sobre as águas, lança e descansa no Senhor. Decida com fé, porque você vai achar a colheita certa. E diz no versículo 4, olha só: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Tem aquele também que é o indeciso. Então saiba que não decidir ou não escolher é uma escolha. Eu não fiz porque eu não sabia o que fazer. Você fez um tipo de escolha e você vai ter as consequências de não ter feito. Tem gente que só fica brisando, olhando a vida dos outros. Tem gente que quer ir na cola do outro. Não é para ir na cola de ninguém. O seu referencial se chama Jesus Cristo. Amém? Não fica observando o vento. Não, amado, nós já estamos indo para o final do mês de fevereiro. Tem gente que ainda não fez a matrícula, ainda não começou a estudar. Tem gente que ainda não pediu perdão. Tem gente que ainda não se reconciliou com a família. Tem gente que ainda não foi procurar um emprego. Tem gente que não renovou um currículo. Teve gente que não foi cuidar ainda da saúde e Deus tem falado. Tem gente que não fez nada ainda. Então o quê? Observando o vento. Só observando o vento. Olhando as nuvens, não vai acontecer nada, nunca vai ter colheita. Então, cuidado. Quem não decide nada, não tem nada. Decida, por favor, não viver mais doente. Decida não viver mais dependente de remédios. Decida progredir na vida e trabalhar com fé em Deus. Decida comprar a sua casa. Decida participar das atividades da igreja. Decida alguma coisa boa. Em nome de Jesus, mexa. Número 8. 7. Tenha uma atitude positiva e confie na habilidade que Deus lhe deu para decidir certo. Você sabe decidir. Diga, eu sei decidir. Diga, eu tenho como escolher certo. Isaías 1:19, para nós. Se quiserdes em mim. Então você tem uma decisão para tomar, fazer uma escolha, você tem que ouvir Deus. Porque se você quiser e ouvir Deus, comereis o melhor desta. Mas diga, se eu ouvir Deus. Então tenha uma atitude positiva. Levante uma das suas mãos e diga, eu quero te ouvir, Senhor. Para poder escolher certo. E para poder desfrutar do melhor. Muito bem, 8. Tome decisões e faça escolhas baseado nas orientações deste altar. A orientação de Deus, ouça, para a sua vida espiritual, pessoal, profissional, financeira, familiar, está aqui neste altar. Você não pode estar aqui, amado, ouvindo esta revelação da graça e seguindo orientações de um pastor lá do Nordeste ou de um profeta lá que você consulta. Tem gente que está aqui ouvindo esta palavra, que é claríssima, objetiva, transparente, graciosa, sem peso, sem fardo, é ensino puro, é revelação pura, é lição da parte de Deus. Mas aí amanhã, terça, quarta, manda vídeo de uma mulher que fala não sei o quê. Para com isso, você está onde? O que você está fazendo da sua vida? Eu sei, porque tem membro da igreja que fala, bispo, onde que essa pessoa frequenta? Olha o que ela me mandou. Aí tem lá uma profetisa, sei lá, das candangas. Amado, seguinte, nós não queremos saber de nada que não seja a graça do Senhor. Nós não misturamos os pactos. É sim, sim, não, não. Se Deus te plantou aqui, fique aqui. Se aqui não é o seu lugar, vá lá para a profetisa. Tudo bem. Olha, presta atenção, são escolhas. Até gente que Deus plantou aqui, que a gente sabia, sempre soube que foi plantado aqui, escolheu ir embora. E vai colher por isso. Tem as consequências. Mas nós somos livres para fazer as nossas escolhas e decidir. Nós não podemos ser incoerentes.
Se eu ouço a palavra da graça, eu vivo pela palavra da graça. Eu me alimento pela palavra da graça. O que eu confesso é a palavra da graça. O que eu sigo é a palavra da graça que flui deste altar. Amém? As orientações, desculpem, para a sua vida estão neste altar, se você está aqui na Cristo Vive. Eu não me responsabilizo pelos altares que estão por aí. Nem Deus se responsabiliza pelos altares que se dizem de Deus e não são. O povo desta igreja é sábio. O povo desta igreja sabe tomar decisões. Sabe por quê? Porque neste altar está a sábia direção de Deus para a sua vida, para os seus projetos e para o seu futuro. Provérbios 11, 14. Não havendo sábia direção, cai o povo. Mas na multidão de conselheiros há... O que você mais vê hoje aí fora é crente caindo. Por quê? Porque não tem sábia direção. Amado, você está seguro neste ministério. Você está seguro quando segue este altar e segue os conselhos bíblicos que este altar lhe passa. Nada pode falhar. Nada pode fracassar na sua vida. Se alguma coisa está fracassando é porque carne está entrando. É porque você está dando ouvido a vozes estranhas. As suas decisões, as suas escolhas baseadas nos conselhos deste altar serão honradas por Deus. Você terá o sim e o amém de Deus. Você terá o respaldo do Senhor se as suas decisões suas escolhas e decisões passarem por este altar. Ouça, todas as pessoas que estão seguindo este altar há 24 anos já estão reinando em vida, já sabem quem são, de onde vieram, para onde vão, o bem que estão fazendo aqui. Sabem lidar com situações, sabem lidar com problemas, sabem lidar com dificuldades, sabem vencer todas as coisas, sabem manter firme a sua confissão de fé, sabem decidir certo, sabem escolher certo, sabem buscar conselheiros certos. Provérbios 12, 15. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos de Deus. Ou conselheiros de Deus, tá? Provérbios 15, 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos. Eu tremo quando a pessoa chega aqui na frente e diz, eu vim comunicar que eu estou mudando de cidade. Eu tremo. Ah, é? Veio comunicar? Ok. Você orou? Orei. Esperou a resposta? Você falou com alguém? Você buscou um conselheiro? Não, mas eu sinto que eu tenho que ir. Sentiu. Sente. Deus tenha misericórdia. Aqui, amados, quando se segue o altar, há bom êxito. Há bom êxito. Há sucesso, a saúde, a vitória, a prosperidade, a multiplicação, a alegria, a paz, a felicidade, a direção. Então, coloque as suas decisões em ação. Há coisas que você tem que decidir, não dá mais para esperar. Há coisas que você tem que escolher hoje, você sabe que você tem que escolher hoje. Você tem que decidir agora. Tem gente que decide e volta atrás, escolhe e volta atrás, decide e volta atrás. Amado, não é isso. Se você está certo de uma decisão da parte de Deus, vá e não olhe para trás. Não volte atrás. Escolha certo, para depois você dizer, glória a Deus, acertei. Eu profetizo, em nome de Jesus, eu profetizo, que os resultados das suas escolhas e decisões, baseadas no altar, serão abençoadíssimas. Agora, depois deste entendimento, você está pronto para importantes decisões. Você está pronto, com estas lições, para fazer escolhas certas. Nós vamos orar nesse momento, fique de pé. Pai amado e bendito, mais uma vez, Pai, o Senhor cuida de nós através do altar. O Senhor vem com preservação da nossa vida, com lições para nos guardar, Senhor, para guardar a nossa alma, guardar a nossa família, guardar a nossa saúde, guardar as nossas finanças, guardar os nossos projetos. Jesus, esta manhã,
É uma manhã tão preciosa, Jesus. Porque nós estamos tendo, da tua parte, lições para o dia a dia, Jesus. Hoje mesmo nós temos decisões a tomar. Nós temos escolhas a fazer, Pai. Parecem coisas simples muitas vezes, até bobagem. Mas quando nós aprendemos a depender de Ti, Senhor, nós vamos sempre buscar a Tua instrução, Senhor. Para não perdermos mais tempo na nossa vida, para não andarmos com as pessoas erradas, para não desperdiçarmos, Pai, as nossas energias, para não perdermos financeiramente, para não nos frustrarmos sentimentalmente. O Senhor nos ama, Pai, com um amor tão grande, tão infinito, que o Senhor nos traz aqui, enche esta igreja num domingo pela manhã, para nos ensinar a decidir certo, Jesus. Tu sabes quantas decisões nós temos esta semana. Tu sabes, Senhor, quantas escolhas nós temos para fazer neste final do mês de fevereiro, durante todo este ano. E o Senhor prepara uma mensagem, um sermão, para que a gente não erre mais. Para que a gente decida certo, escolha certo. Pai, eu oro por aqueles que têm um saldo negativo de escolhas, Jesus. Escolhas erradas. Aqueles que já sofreram muito, Jesus, por precipitação de lábios, precipitação de atitudes, precipitação de escolhas, precipitação de decisões. Jesus, eu sei que Tu nos perdoas. Eu sei que o Senhor lançou tudo isso já no mar do esquecimento. Por isso, a Tua graça, a Tua misericórdia, nesta manhã, vem nos ensinar, Jesus, a daqui para frente, não errar mais, Pai. Ó Deus, que a gente subjugue a carne. Que a gente não haja, Senhor, por sentimentos, por emoções. Que a gente não decida, Pai, por ímpeto. Senhor Jesus, nós não estamos aqui falando de escolher um sapato para calçar. Nós estamos aqui falando de decisões que implicam, Jesus, resultados para a nossa família, para a nossa vida pessoal, financeira, ministerial. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, Pai. Nós buscamos em Ti sabedoria do alto, Senhor, para tomar as decisões certas, para fazer escolhas corretas, Jesus. Nós queremos acertar, não mais errar, Jesus. E nós Te pedimos, Pai, se há alguém aqui, Pai, carregando frutos muito, muito pesados dos seus erros, age com misericórdia nesta manhã. Jesus, tira esses fardos sobre o Teu povo. Ó Jesus, onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Ajuda-os a caminhar, acertando daqui para frente, Jesus. Decidindo corretamente, buscando instrução na Tua palavra, conselhos com aqueles que são puros, retos, tementes a Deus, que têm experiências contigo, boas, corretas, de bênção. Pai, nós queremos ser como Daniel, não como Sansão, Jesus. Nós queremos, Pai, escolher a santidade. Nós queremos resolver o Daniel não contaminar-se. Nós resolvemos esta manhã, Jesus, não errar mais, não nos contaminar mais, não tomar decisões emocionalmente abalados, não decidir na carne, Jesus. Nós decidimos hoje escolher certo. Leva-nos, Pai, nessa paz, nessa alegria. Ó Deus, com as mãos cheias do que o Senhor já nos entregou de milagres, prodígios, maravilhas, para termos a melhor semana das nossas vidas. Jesus, uma semana
certeira, uma semana correta, uma semana cheia de sábias decisões, decisões e escolhas com paz no coração, Jesus. Ó Deus, colocamos tudo nas tuas mãos, Pai, e te pedimos, orienta-nos, dá a palavra final, Senhor. Aquilo que nós não sabemos, fala-nos, Pai, revela-nos a tua vontade, porque nós nos submeteremos a ela, em o nome de Jesus. E o povo diga amém e amém. Glória a Deus. Glória Aleluia. a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A graça seja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqueles que não mais vão errar, porque vão decidir certo, porque vão orar antes e ouvir a voz do Senhor, digam amém. Amém. Glória a Que Deus. assim seja. Em nome de Jesus.